jogo fácil em nenhum campeonato, muito menos numa Libertadores. É jogo de Libertadores, é jogo de vida. Pedro Rocha põe a bola para o gol. Está empatado o jogo. Feliz, né? A gente trabalha para isso. Sempre que dá para o clube estar fazendo um gol ali, né? Importante para o atacante. Libertadores não tem jogo fácil e hoje mais uma vez mostrou aí, só que o nosso grupo é um grupo maduro, um grupo experiente. Do Grêmio, Pedro Rocha, o Pedro do rebote, ele se torna um jogador de maior recuperação com a camisa do Grêmio nos últimos anos. Quando a fase está ajudando, vai de canela, vai de qualquer jeito mesmo. A gente é forte em casa, viramos o jogo, jogamos bem, conseguimos fazer o gol que a gente precisava para passar de fase e muito feliz não, de levar o Grêmio às quartas de final. Não é um Godoy Cruz da vida que vai sair daqui se achando. Muito bom, narração Daniel Oliveira, 2-1 pro Grêmio em cima do Godoy Cruz, de virada, 2 gols de Pedro Rocha, o tricolor nas quartas de final da Libertadores, e é óbvio, a gente vai debater o Grêmio, vai debater também o Internacional aqui nos Donos da Bola, e você pode participar com a gente, através do WhatsApp 99224-1220, repetindo, 5199224-1220. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar a nossa bancada, vou esquecer o Daniel Oliveira, Ribeiro Neto, vocês estão sempre aqui. A nossa atração de hoje é Arthur, eu ia dizer o volante do Grêmio. Eu disse, não, volante não, é pouco. O meio-campista, não, o meio-campista também é pouco. O todo-campista do Grêmio, o Arthur, está com a gente hoje. Certo, Arthur? Obrigado pelos elogios, estou muito feliz de estar aqui e obrigado pelo convite. Não, porque tu não usa nomenclatura moderna, cara. Qual é a Ele moderna? é um médio apoiador. Pode ser também. Entendeu? Pode ser um médio Essa é a apoiador. nomenclatura moderna. E aí, o telespectador hoje está tendo uma grande vantagem. Ele está vendo 2 caras que jogam muita bola. Cadê o outro? Não, é que eu não fui enquadrado ainda, não apareci na imagem. Pode ser. Eu acho que ele vai aparecer agora. João Batista Filho, joga alguma coisa ou não? Não, cara, pro bem do futebol, aliás, essa é uma história curiosa na minha vida. Eu tinha até primos, parentes que jogavam futebol, eu tinha a possibilidade de ir para um clube, mas aí tinha passado na Faculdade de Educação Física, que é a minha primeira formação lá em Osório, e disse, cara, pro bem do futebol eu vou estudar e seguir outro rumo. Mas enfim, quem tá seguindo o rumo do futebol é o Internacional e tá num clima maravilhoso. As coisas estão muito calmas, a gente repercutiu hoje pela manhã com o Eduardo Sacha na Rádio Bandeirantes, o goleiro Danilo Fernandes também, e o técnico Guto Ferreira hoje teve mais uma vez a oportunidade de trabalhar o time do Inter, primeiro em questões setorizadas, só defesa e só ataque, muitas finalizações, muitos dribles para tentar melhorar o sistema ofensivo do Internacional, e depois 11 contra 11, aquele tradicional coletivo com o Guto parando a todo momento e ajustando o Inter. Que detalhe, vai repetir a escalação, tem todo mundo à disposição e começa um retorno de uma maneira completamente diferente, Felipe Duarte. Beleza, já vamos pro Internacional, já vamos falar do Inter, mas tem que abrir com o Grêmio, claro, a vitória de 2-1 ontem sobre o Godoy Cruz, contada por Max Correia. Vamos, Grêmio! Jogo que começa cedo é assim, faltava pouco pro início da partida e ainda tinha gente na bilheteria. Vai ser mais tranquilo o jogo ou a correria para chegar a tempo? Eu acho que o jogo vai ser bem mais tranquilo, que o horário e esse trânsito, esse horário é bem complicado de a gente conseguir chegar no estádio, né? Então tenho certeza que o jogo vai ser bem mais fácil e a gente vai sair com essa vitória com certeza. O torcedor gremista esperava que o nervosismo fosse só esse mesmo, para entrar na arena a tempo de pegar o início da partida, porque dentro das 4 linhas, o tricolor gaúcho só precisava de um empatezinho para avançar às quartas de final. Só que a esperada noite tranquila não veio. Nós sabíamos que o Godoy ia vir para dentro da gente, mais cedo ou mais tarde, inclusive nos primeiros minutos, que foi o que aconteceu. O Godoy Cruz parecia em casa e Marcelo Groy
acabou sendo um belo anfitrião para os argentinos. Uma bomba no meio da rua de Correia, espalma para o Alto Groi, mas ela bateu no travessão e foi para o gol num chute de longe. Buscamos o gol desde o início, esse era o nosso objetivo, para que a gente não passasse sustos. Infelizmente nós tomamos o gol. O resultado levava a decisão para os pênaltis. A trave impediu o empate e a bandeirinha, o grito de gol. Gol que estava guardado para Pedro Rocha. Do Grêmio, não é um Godoy Cruz da vida que vai sair imune do futebol bem jogado, do futebol de qualidade, do futebol de movimentação. Está empatado o jogo. Sempre bom decidir, né? Ainda mais quando é a favor da minha equipe, então feliz demais. Luan, que pode ter feito o seu último jogo com a camisa tricolor, tentou de longe. Na volta do intervalo, a volta da tranquilidade. Isso é Libertadores, vocês viram hoje aí, foi uma final de Copa do Mundo para o nosso adversário. Ainda bem que pegou a nossa equipe uma noite muito bem também. Dominando as ações ofensivas, o segundo gol gremista parecia questão de tempo mesmo. E foi. Pedro Rocha, de novo, mandou a zebra argentina para casa e carimbou a passagem gremista para a próxima fase. Do Grêmio! Pedro Rocha, o cara que é garçom, o cara que é matador, de sorriso aberto, de bem com a vida, põe a bola para o gol. O Grêmio faz 2-1 em cima do Godoy Cruz. A gente que vinha no retrospecto da Libertadores, a gente sempre saía nessa fase das oitavas, então hoje a gente conseguiu passar para as quartas. Então a evolução, a gente fica muito feliz por isso. Classificação definida, resta outra decisão, a do destino de Luan. Como costuma fazer dentro de campo, o camisa 7 driblou todo mundo e deixou a gente para trás. E jogou muito ontem o Luan. Vai ser um debate à parte no programa, se vai ou não vai. Eu quero também saber se o Arthur já tem essa notícia, porque a gente está correndo atrás. Mas antes vamos falar sobre o jogo. Arthur, respirou tranquilo, Grêmio classificado. Então, uma vitória muito importante para a gente, né? A gente tinha um pouco desse peso, dessa responsabilidade, porque nos anos anteriores não conseguimos passar das oitavas e esse ano a gente conseguiu. Era uma coisa que a gente cobrava bastante, então todo o grupo está de parabéns, quem iniciou a partida, quem entrou decorrente, todo mundo está de parabéns. Agora é focar no Brasileiro, na Copa do Brasil e um pouquinho mais para frente a gente pensa na Libertadores. Aliás, foi uma pequena surpresa, não trouxe nenhum decréscimo ao futebol do Grêmio, mas a tua ausência no time titular, quando saiu, opa, Maicon e Michel, cadê o Arthur? Sim, então, isso é o que a gente vem falando e não é clichê, não é falar por falar, a qualidade do grupo do Grêmio, né? Quando uma peça fica de fora, a outra entra, sai jogando, mantém o nível, isso é bom, porque significa que todos estão preparados para jogar e quando eu entrei, depois da partida também pude ajudar um pouco o time, então isso é bem importante para a gente. O Renato pede para a gente estar sempre motivado, independente se vai jogar ou não vai jogar. Isso é uma virtude que a gente tem lá no nosso grupo. Tu sabe que eu até estava conversando aqui com o Arthur antes do programa. O Godoy Cruz, eu sabia que ele era um franco atirador, né? Eu já imaginava. Só que ele também me surpreendeu porque ele veio com uma tática suicida, né? A estratégia foi suicida, porque se o Grêmio encaixa um contra-ataque naqueles primeiros momentos do jogo, terminava ali o confronto. Só que o Grêmio se atrapalhou. O efeito deu resultado. O que aconteceu? O Godoy Cruz trancou a saída dos zagueiros do Grêmio. E aí a bola ficou picando demais. O Grêmio não conseguia tocar 3 passes. Ficou nervosa a bola na saída do Grêmio, porque o Grêmio não está acostumado com isso. O Grêmio está acostumado pelo contrário, a ficar trocando, rodando. Que, aliás, olha só o que é o paradoxo da coisa. O Godoy Cruz fez o seu gol, e aí o que fez o treinador? Trouxe o time para trás. E aí que o Grêmio conseguiu jogar. E aí o Grêmio foi naturalmente impor o seu jogo. Então, é óbvio também que o Godoy Cruz não ia. Depois o Godoy Cruz, quando tomou o gol, no segundo tempo em especial, tentou fazer de novo isso aí. Mas aí não tinha um aspecto físico, não ia ter gás para resistir, né? Jogo complicado. Isso serve para mim, na minha opinião, Arthur, para mostrar para todo mundo, para alguns aqui da bancada, inclusive, tá? Que jogo de Libertadores não tem jogo jogado. E eu acho que isso foi levado para vocês lá, né? Com certeza. Acho que, como a gente tem um treinador que jogou bastante tempo, ele tem isso com muita nitidez, né? Sabe que o jogo da Libertadores é
um pouco mais pegado, o juiz deixa um pouco correr o jogo e sabia. Isso foi uma tecla que ele frisou pra gente muito, que não estava decidido ainda. O resultado era bom, era muito bom, 1-0 contra um time argentino fora de casa, muito bom, jogando na arena com o apoio do torcedor, mas que o jogo a gente que ia ter que fazer o jogo. Então a gente entrou no campo pensando com o pensamento que estava 0-0 e que para não implantar nosso estilo de jogo, tiveram o mérito deles que eles fizeram uma pressão muito agressiva, como você disse, vieram como um franco atirador para cima da gente, mas depois com o decorrer do jogo a gente conseguiu se soltar mais e desenvolver nosso futebol. Eu não sei a quem o nobre colega à minha esquerda se referiu ao achar que era não vou declinar nomes, entendeu? Mas enfim, o que eu vou fazer? Telespectador, eu não preciso dizer isso. Telespectador sabe tudo que a gente diz aqui, Ribeiro. Jamais eu falei que esse jogo era jogado, porque eu sou um cara que eu gosto de ver o futebol argentino, eu me identifico com o futebol argentino, eu acho que é um futebol que ele é estratégico, ele tem por característica jogar muito... Bom, enfim. Deixa para mim aqui enquanto o Daniel vai se ajeitar na cadeira aí. O Arthur, o negócio é o seguinte, ó. Tá, tudo bem, vamos lá, nós estamos conversando aqui com a nossa seleta audiência. São milhares de pessoas só, entendeu? Então tu pode me dizer assim, tu não ficou nem um pouco frustradinho para sentar no banco de reserva, porque surpreendeu a todo mundo, não vai te surpreender também. Abre teu coração aí, Arthur. Não, eu até, antes do Arthur responder, eu discordei, tá? E essa crítica tu não vai fazer, Arthur, lógico, mas eu acho que o Michel foi um pouco abaixo. Se tu tivesse no time junto com o Maicon, poderia ter qualificado melhor a saída de bola e fugir da marcação alta do Godoy Cruz. O Michel foi um dos que mais sofreu com essa estratégia do E eu já elogiei aqui no programa, acho que o grande diferencial do Grêmio pro início do ano, pós-eliminação do Campeonato Gaúcho, foi a entrada do Arthur no time, eu já disse isso. Para mim, o Arthur deu uma dinâmica nova para mim. Benci não caiu um pouquinho ali no vestiário, no reservado ali? Não, cara, porque sabe que todo jogador gosta de iniciar a partida, mas a gente tem isso bem tranquilo assim pra gente. O Renato falou comigo antes que foi uma opção tática que ele quis, então a gente entende, respeita nossos companheiros de grupo também, porque daqui a pouco pode ser eles acontecendo isso com eles e a gente vai gostar que eles respeitem também a opção do técnico. Então, isso é uma coisa que é natural assim pra gente, a gente sabe que isso faz parte do futebol, mas fico feliz de ter entrado, sentindo o gostinho de Libertadores, casa cheia. O Renato, Arthur, explicou essa situação na entrevista coletiva, né, João? O que o Renato justificou? Então, ele explicou que o Maicon é o capitão, é o grande líder desse time e pela experiência colocou o Maicon, que também tem mais estatura e poderia ajudar o Michel na bola aérea defensiva. Ainda disse, eu não poderia entrar com 3 cabeças de área, que é como o termo que o Renato chama os volantes, não poderia entrar com 3 cabeças de áreas que vocês me diriam que eu seria um técnico retranqueiro, ficaria na defensiva. Então, escolheu o Maicon em detrimento do Arthur por conta da experiência e a bola aérea defensiva junto com o Michel. E aí, Daniel? Não, eu acho que esse ponto que o João está colocando, ele é correto. Porque pelo estilo de jogo do Godoy Cruz, o Godoy Cruz veio num 4-3-3. Ele veio com 3 atacantes marcando a saída de bola do Grêmio para tentar justamente explorar isso e ter o domínio de jogo. Eu falava antes que, como eu sou um fã do futebol argentino, eu gosto de ver os times argentinos e vejo que hoje os grandes inimigos que o Grêmio tem na Libertadores são Lanús e River Plate. Não só porque são argentinos. O futebol da Argentina ele tem por característica ser um time mais... como é que eu posso dizer? Ser um time mais perigoso do que o brasileiro como visitante. Traiçoeiro. Salvo algumas exceções. Né? O Grêmio é um time que joga o mesmo futebol em casa e com a mesma qualidade joga fora. Mas você pega um Palmeiras, por exemplo, um Botafogo, são times que jogam com uma estratégia diferente fora. E a gente sabia que o time argentino viria para o jogo e eu considerava um jogo perigoso. Mas o que prevaleceu foi a diferença entre um e outro. Eu sei que o Ribeiro está fazendo gesto aqui que é de bife, mas é só o Ribeiro Neto que falou até agora. Ele te interrompeu, inclusive. E em relação à questão do meio de campo do Grêmio, eu acho que o Maicon jogou muito pela condição, pela estatura dele, pela proposta de jogo do time argentino. Essa foi justificativa. Vamos deixar que agora o telespectador, torcedor do Grêmio, está mandando muitas questões, muitas perguntas ao Arthur. Traz uma aí, João. O Giovanni Becker, separei aqui do nosso Twitter. Aliás, segue lá, @osdonosdabola_RS.
e também tem no Facebook os Donos da Bola RS. No Twitter, o Giovanni Becker pergunta o seguinte: o Luan tá de saída, todo mundo sabe, Arthur. Tu pode fazer essa função de armar o jogo do Grêmio um pouquinho mais adiante? O Renato já te colocou assim, ou tu gostaria de ser mais um volante, trabalhar um pouquinho mais atrás? Tu pode fazer a função do Luan? Então, minha posição de origem é volante, sim, mas com o passar do tempo eu fui pegando um pouco mais de experiência também quando o Renato assumiu o time profissional, nos primeiros treinos que teve, ele veio falar comigo, né? Perguntou se eu já tinha atuado de meia, porque ele tinha visto uma qualidade a mais, um pouco jogando no setor mais ofensivo. Você jogou assim contra o Guarani no Paraguai? Isso, bem lembrado. E até ele tinha me perguntado isso, eu falei que eu já tinha atuado até na equipe de transição com o Felipe Endres. Uhum. Eu atuava de camisa 10 mesmo, como meio de campo central. E quanto o Guarani eu joguei assim. Então acho que tem uma facilidade de jogar quanto de volante e um pouco mais adiantado. Então, e ele evoluiu muito mesmo. Eu tive a felicidade, por uma coincidência de escala, de comentar alguns jogos do Grêmio Sub-20. O Sub-23, não sei. O brasileiro Sub-20. Sub-20. Sub-20 anos. E a gente jogava com a 8, eu acho, tá? E aí, o Arthur, a gente via que ele tinha já ferramenta, né? Ferramenta. Mas o que ele gostava? Ele dava uma voltinha e ele se virava assim. Era um cachorro atrás do rabo. Ele pegava a bola, solta a bola, menino, solta a bola. E sabe? E demorava um horror. E isso evoluiu muito. O teu futebol, a objetividade. Ainda pode melhorar um pouquinho, tá? Mas evoluiu muito, viu, Arthur? O Arthur é o melhor passador do time do Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro e o terceiro do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só aproveitar isso aí e fazer uma... falar sobre isso, velho. Tu fez um comentário, mas foi uma pergunta. Eu perguntei se... Mas tudo bem, cara. Não, mas pode refaz a pergunta. Eu já fiz a pergunta, tu estava respondendo. Vocês conseguiram atrapalhar a resposta do cara, tia. Vai lá, melhorou nesse aspecto? Alguém te chamou a atenção? Não, com certeza. Isso daí é um ponto muito bem visto e muito bem colocado, porque quando eu subi profissional, uma das coisas que me cobraram muito era isso. E talvez a minha entrada no time principal demorou um pouco por causa disso. Alguns treinadores falaram, será que você vai conseguir implantar esse estilo de jogo da base no profissional? Porque no profissional você tem que ser mais rápido, no profissional tem mais contato, no profissional os caras são mais fortes. Será que você vai aguentar o tranco? Então isso foi uma coisa que... bem lembrada, que eu evolui bastante. Eu faço isso pelos jogadores. Olha o que eu estou fazendo pelo Peter Rock, hein, cara? É verdade. O Pedro Rocha passou a fazer gols por causa do Ribeiro Neto. Essa é a tese dele. Não é por causa do Pedro Rocha. Não foi ele que melhorou, foi o Ribeiro Neto. A minha pergunta é o seguinte, já sei que daqui a pouco seria bombardeado nas redes sociais, mas não tem problema nenhum. Hoje o Tite fez a convocação da seleção brasileira e ele falou da questão do momento, de observar vários jogadores. Chegou para ti a informação que o Tite teria perguntado para o Renato, ou para a comissão técnica do Grêmio a respeito de ti? Não, sinceramente não chegou até mim, ninguém me falou isso. Eu vi, na verdade, na internet ali, mexendo na internet, na concentração celular, o meu nome tinha sido citado em alguma lista de convocação, prováveis convocados, então, mas ninguém diretamente chegou em mim e falou isso, não. Calma, Arthur. Vai chegar não, mas você já deu uma entrevista dizendo vai chegar não é a hora da minha opinião, deixa eu deixar calma, mas é a opinião dele também. É que surgiu hoje, em termos de conversa, em off, na convocação da seleção brasileira, que alguns jogadores, não falando agora em convocação, mas alguns jogadores tinham chamado a atenção e aí o Tite teria perguntado sobre um ou outro. Que hoje o Arthur briga, entre aspas, na seleção brasileira com o Juliano. É aquela função ali. Pode jogar mais adiantado, mas é um médio apoiador. Eu não acho. Eu acho que são jogadores diferentes. E aí, Arthur? Seleção? Então, óbvio, todo jogador sonha com a seleção, né? Mas eu acho que é um pouco cedo ainda, tem que jogar mais Campeonato Brasileiro, tem que me firmar mais no Grêmio, tem que me consolidar mais para realmente chegar lá e fazer a diferença, estar preparado. Porque não adianta chegar e ser mais um lá. Então, realmente se eu for convocado algum dia, espero que sim, acho que tem que ser no momento certo, então focar no Grêmio, fazer as coisas aqui, que fazendo as coisas por aqui vai fazer acontecer para chegar na seleção. Você não sabe o monstro que está criando com essa resposta. O Ribeiro Neto vai começar a contar para todo mundo que a tua resposta foi ele que te deu. O Ribeiro está querendo passar a imagem que eu estou forçando uma situação quando eu quis, na verdade, esclarecer algo que se falou nos bastidores. E eu acho que é importante porque os números
do Arthur no Campeonato Brasileiro provam isso, principalmente no Campeonato Brasileiro provam isso. O Tite deu uma palestra, acho que você estava nessa palestra, Arthur. Sim, ele te citou. O Tite te citou, então mostra que ele tá de olho em você, né? Ô, João Batista Filho, traz mais uma pergunta aí. Não, essa é minha mesmo, Pelo seguinte, ó, eu mais ou menos sei qual é o pensamento do Arthur, porque recentemente a gente teve algumas informações, como por exemplo, Arthur, teve uma circulando que teria uma proposta de 12 milhões de euros por ti, teve uma outra circulando que, olha, os olheiros da Atalanta vieram olhar o Luan e na realidade se impressionaram por outros 2 jogadores, o Arthur e o Michel. O próprio Michel despertou recentemente interesse de alguns olheiros. Bom, se chega uma proposta hoje na tua mesa, qual o teu pensamento, a tua projeção de carreira, já que é teu primeiro ano, basicamente, como profissional titular do Grêmio? Boa. Sim, então, na verdade não chegou nenhuma proposta concreta até mim de sentar com minha família ou meus empresários e principalmente o Grêmio e conversar, não chegou. Mas eu acho que minha cabeça está no Grêmio, eu quero não é clichê também, falando da boca para fora, todos os jogadores falam isso. Eu realmente aprendi a gostar do Grêmio e eu quero conquistar alguma coisa grande com o Grêmio. Desde quantos anos você está aqui? Desde os 14. O cara que de Goiânia, cara, tá? Ia lá comendo arroz com piqui, entendeu? E veio pra caverna, velho. Entendeu? Morar no Olímpico. Pra quem não sabe, a caverna era a concentração do Você morou lá casarão também, do Olímpico. Não precisei, porque eu morava perto. Jogou eu na morava base do perto, Grêmio. eu morava perto do Olímpico. Eu morava perto do Olímpico, então não precisava morar. Então, isso traz identidade. Esse sim é um jogador criado no Grêmio. Criado no Grêmio. O cara amadureceu como pessoa de um adolescente, virou homem no Grêmio. Entendeu? Aí então faz diferença. Aí faz diferença, realmente. Grenal pra ele tem sentido. Entende? Eu tenho uma pergunta já falando sobre a Libertadores, mas antes, como é que você veio parar aqui em Porto Alegre? Alguém te trouxe? Você veio fazer teste? Então, eu jogava no Goiás, né? Dos 7 aos 14 anos eu joguei no Goiás. Então eu fui disputar um campeonato, na época era campeonato brasileiro da categoria, era sub-14, eu era o sub-13, mas eu fui também. E lá surgiu um convite, um olheiro do Grêmio, o Francesco, até hoje ele trabalha no Grêmio, fez o convite para o meu pai. E aí, depois do final do campeonato, meu pai falou comigo, né? Pô, não pensei 2 vezes, eu queria vir de qualquer jeito. Mas aí minha mãe, muito coruja, não quis deixar. Tô vendo ela lá. Ela tá nos bastidores. Eles estão vendo, mas a família inteira tá aqui, né? Que ano foi isso aí, Arthur? Foi 2010. 2010. Julho de 2010, mais ou menos. Como o tempo passa, meu Deus. 2010 foi ontem, cara. 2010, o técnico do profissional do Grêmio já era o Renato, né? Que agora tá comandando o Tricolor. E aí, meu pai sempre gostou muito de futebol, sempre me acompanhou todas as viagens que eu ia. Ele, não, Lúcia, minha mãe, vamos deixar ali. E minha mãe não querendo. Mãe é mãe, enfim, né, cara? Em dezembro de 2010, meu pai convenceu ela e eu vim. Então, desde de lá pra cá bom, foram... Né? Que bom. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante, eu brinquei aqui, mas isso é verdade, gente. Vocês não sabem, telespectador, a diferença que faz para um menino que sai de casa ele ter estrutura familiar. Sem dúvida. Isso aí permite a ele ter, sim, uma projeção de uma carreira. Porque nós aqui, perdi já os fios de cabelo, né? Eu vi muitos meninos com a tua idade, Arthur, que jogavam muita bola e que não conseguiram ter carreira porque não tinham uma estrutura de família, porque quando o cara é famoso, vai para os holofotes, e eu sei que os teus amigos estão aqui também, e são amigos de muito tempo, né? O que junta de gente do teu lado, né? Para aproveitar o teu sucesso, e é assim, tá? Então, que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão ao lado dele, isso vai fazer diferença na tua carreira, viu? Com certeza, uma das questões mais difíceis quando eu vim para cá foi ficar longe da família, porque eu era muito apegado à família. Por exemplo, aos 14 anos eu nunca tinha dormido fora de casa, eu sempre tinha dormido em casa, eu nunca tinha dormido em casa de amigo, essas coisas, porque minha mãe nunca deixou, então eu sempre fui muito apegado com ela. E quando eu vim, eles não puderam vir, porque trabalho... E Goiânia é longe também, né? É, bem longe. Tem outro irmão também que tinha que dar uma atenção para ele também. Então isso é uma coisa muito difícil. Aí agora, aos pouquinhos, vou tentando trazer um ou outro que sempre que eles estão por perto é uma felicidade enorme para mim. Fazer uma pergunta para o Arthur, mas eu quero a resposta de vocês também. Nacional ou Botafogo? Ele vai responder, não é clichê, mas o que... Não, mas vamos lá, Arthur. Nacional ou Botafogo? Sai do muro. Então, a gente sabe que enfrentar times
brasileiro é muito difícil porque é por causa da qualidade. Mais times... Os gringos também tem a questão da garra, de jogar fora, da pressão da torcida, que é o estilo de jogo meio diferente. Então, acho que não tem muito o que dizer assim. Acho que os dois são grandes adversários, não vai ter aquele time que a gente vai secar para querer enfrentar o outro. O que passar a gente tem que estudar, tem que ver quais são os pontos fortes para a gente tentar neutralizar. Eu escolheria o Botafogo, tá? Ser sincero com vocês. Eu escolheria o Nacional. Já conhece mais o Botafogo. Eu escolheria o Nacional do Uruguai primeiro porque ia ser uma invasão tricolor em Montevidéu. Ia ser bonito de ver. Eu gostaria de ir a Montevidéu, visitar o Uruguai, mas pro Grêmio eu acho que é melhor o Botafogo. Assim, tu pensa assim, tu acha que ele quer enfrentar o River Plate na final? Não quer, se o Grêmio chegar lá, evidentemente, né? Mas o que nós mais queremos é ver uma final Grêmio e River Plate. Monumental Por de quê? Luiz. Porque aumenta, faz a Libertadores fazer assim, ó. Valoriza muito a competição. Sabe? É grande demais, entendeu? E aí, Daniel? Nacional ou Botafogo? Eu concordo com o Ribeiro. Eu concordo com o Ribeiro. Falou, me olhando pra lá. Bota a mãozinha na testa aqui do Daniel, para aí. Será? Tá com febre, Agora eu comecei a ficar mal mesmo. Não, assim, ó, eu acho que tecnicamente o Nacional é inferior ao Botafogo. Ele joga muito mais na raça. Eu vi alguns jogos do Nacional, achei até um time violento, tá? Achei um time violento, por vezes um time desleal, não me impressionou tecnicamente o Nacional. Mas o Grêmio é melhor que os dois. E isso a gente tem que levar em consideração. O Grêmio é melhor que o Botafogo e o Grêmio é melhor que o Nacional. Acho que quem vier, vem bem. Acho que é mais ou menos por aí. Pois é. Bom, Nacional Botafogo, esse vai ser o adversário do Grêmio nas quartas de final. E a gente está recebendo hoje o volante Arthur, meia Arthur, enfim, jogador do Grêmio. Que o Ribeiro Neto, quando surgiu no Grêmio, não precisa falar, o Ribeiro disse o seguinte, não chamem ele pelo apelido, chamem ele pelo nome. Isso. E aí, Ribeiro Neto, o que tem agora? Fala na cara dele, fala na frente dele. E eu falei isso pra ti na rádio uma vez, eu lembro disso. Assim, olha, pra ser rei tá muito cedo ainda, entendeu? Porque os caras chamaram o Charles de príncipe, olha o que aconteceu com o Charles. Quer dizer, é muito ruim essa imprensa aí, entendeu? Que adoram a manchete, entendeu? Mas como tu cresceu de futebol, como tu tá bem, eu agora estou aqui, mostra aqui, olha aqui que beleza. Então eu nesse momento quero dizer para vocês, tá? Foca em mim aqui, querido. Foca em mim aqui, Markel. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nesse momento eu vou coroar a pessoa mais importante desse programa. Eu. Então eu sou o rei do programa, entendeu? Pronto, essa aqui. Eu sou o rei. O rei sou eu, né? Tô brincadeira, me dá aqui a outra. Me dá aqui, ó. Pronto. Agora, os reis. Arthur, por favor. Coroado, rei com rei, o rei do jornalismo, o rei do Grêmio. Que beleza! Intervalo comercial. Chega, é o rei da humildade. Intervalo comercial, a gente já volta com mais donos da bola. De volta com os donos da bola, hoje recebendo o meia Arthur do Grêmio, que é parceiro do João Batista na música, né? Gosta do Jorge Mateus, né, Arthur? Gosto, Jorge Mateus, desde criança escutando sertanejo, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que nem tudo era perfeito. Não tem problema. O que eu vou fazer? Mas, João Batista, eu quero te perguntar sobre música, quero te perguntar sobre o Luan. O Arthur não quer nos responder nem no intervalo se o Luan vai ser vendido ou não. Responde tu então, João. Olha só. Essa é a questão. O Luan que não é muito Jorge Mateus, mas se quiser, quando eles vierem aqui, a gente acha uma barca para todo mundo. Tá convidado o Arthur para ir no show com a gente faz até uma matéria com ele, enfim. A gente dá um jeito. Olha só. Hein? Oi? Vou cobrar. Não, tá gravado. Deixar. Não, vamos marcar. O Jorge é gente boa, ele é torcedor do Goiás também. Enfim, o Matheus parece que é corintiano. Mas se vocês quiserem, a gente fala sobre música depois em outro programa. O negócio é o seguinte, o Luan ainda não foi vendido. Segundo o presidente Romildo, está em tratativas avançadas com o Spartak Moscou da Rússia. Fez uma primeira proposta de 20 milhões de euros, o Grêmio pediu 25. Eles estavam acertando pela metade ali, cerca de 22, 23 milhões de euros. Dá mais de 80 milhões de reais no total. Só que algumas questões ainda estavam pegando. E agora, a última informação é que o empresário Jair Peixoto
estaria, na versão do Grêmio, dificultando algumas coisas, trazendo o melhor negócio para o Luan. E ontem, um olheiro do Liverpool esteve na Arena e seguramente viu o partidaço que o Luan fez. Então existe uma corrente na Arena que sonha com essa nova proposta, com uma proposta oficial do Liverpool. Se vier e for nos valores especulados de 25 milhões de euros, até por ser um mercado maior, o Luan vai para lá. O Luan ainda não falou com a imprensa, ele desviou total da gente, mas é um fato. Tem negociação e a situação parece perto de ser concretizada. Convocação para a seleção vai valorizar, né? Um pouco nessa história toda. Alguém do Grêmio falou sobre isso, João? Odorico Roman, vice-presidente de futebol do clube. Nós tivemos 2 sondagens firmes, conforme foi dito, inclusive o presidente já declarou isso, também já comentei sobre isso, Sampdoria e Spartak. E essas 2 propostas foram feitas ao Grêmio, mas o Luan permanece como jogador do Grêmio no momento. O Luan, eu acho que não há mais nada a dizer. O Luan tem essa proposta do Spartak, tem a proposta do Sampdoria e o Luan é jogador do Grêmio. É só isso que eu tenho para dizer sobre o Luan. Então, o Luan é jogador do Grêmio até deixar de ser. Pois é, eu não vou condenar e acho que, vou até dizer para vocês, acho que vai acontecer o que aconteceu com o Arangues no Inter. Chegou a proposta do Leicester City, que era maior do que a do Bayer Leverkusen, mas o Leverkusen é maior do que o Leicester City. Na história, naquele momento não era, o Leicester foi campeão inglês, mas na história o Leverkusen é maior. Acho que é isso que vai acontecer com o Luan. O Liverpool pode até apresentar uma proposta menor que o Spartak Moscou, mas o Luan tem que ir pro Liverpool. Mas me parece que é muito mais a questão do empresário, do jogador, do que isso. De repente o empresário querer um valor maior para negociar o atleta, ou achar que mereça um percentual muito maior, porque para o empresário o grande negócio seria o Luan em final de contrato, não renovando, saindo livre, né? Mas ele não ganha 10% agora na venda? Mas agora ganha 10%, mas acha que merece. Ele pode achar que merece 40% na negociação. Ele pode precisar de mais do que isso, né? Pode estar precisando, né? E será que não é só a questão desportiva, gente? Não, tu acredita nisso? Eu acredito, cara, que é o bem do futebol do ano. Bem, o Papai Noel tá chegando aí, dia 24 de dezembro. Se puder passar esse recado aí pro Luan, Arthur, vai pro Liverpool. Vai pro Liverpool. Por quê? Vai ser treinado pelo Klopp, estilo de futebol mais a ver com o Luan, de toque de bola. Pois eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, cara, se o futebol inglês seria uma boa pra ele. Não, o Liverpool Eu acho que não sei, cara. Seria a melhor escolha para ele. Eu não sei, tenho dúvida. O bom era ficar no Grêmio, né? Sempre, né, Ribeiro? Bom jogador deve ficar sempre. Né? Mas depois da atuação de ontem, da convocação de hoje de manhã, aliás, João Batista foi convocado, né? Não tô falando bobagem aqui. Foi convocado. A gente tinha expectativa de outros 2 jogadores, porque recentemente aqui em Porto Alegre o Tite disse que acompanhava Jeromel e Danilo Fernandes. Mas não, apenas o Luan, da dupla Grenal, foi convocado para os jogos eliminatórios da Seleção Brasileira, inclusive em Porto Alegre. Tem uma outra convocação, mas não vai entrar em campo. É o presidente Romildo Bolzan Júnior, que será o chefe da delegação. E me chamou a atenção que nessa convocação anunciada pelo Tite, o Luan foi chamado como meia e entra no lugar do Rodriguinho. Não foi chamado como atacante, que era onde eu achava que ele iria jogar, ou aberto pelas pontas. Ele apareceu como meia. Aliás, alguns nomes me surpreenderam nessa convocação. Tipo? O Rodrigo Caio, que eu acho bom jogador, mas acho que o momento dele não é legal. O próprio Juliano, né, que está nesse impasse de sair do Zenit. Enfim, eu achei que fosse pintar mais alguém. O Jeromel, por exemplo, é um jogador que eu acho que merecia uma oportunidade. Foi chamado Rodrigo Caio, né? A fase do Jeromel é melhor. Mas olha só, o Luan deu um drible no Max Corrêa, na nossa matéria, né? O repórter da Bandeirantes estava lá com o microfone, o Luan deu um drible nele e saiu pro vestiário. Mas ele falou pro Instagram do Grêmio, e a gente vai conferir agora. Agradecer toda a torcida que compareceu hoje, nos apoiou. E a gente mostrou isso dentro de campo, conseguindo a classificação, que foi bastante importante para nós seguir na Libertadores. Valeu, rapaziada. Tá aí, grande Luan, que ontem teve uma participação enorme no segundo gol, né? Ele fica ali titubeando, passa pro Pedro Rocha, mas pra mim o melhor em campo foi Peter Rock. Alô, Peter Rock. Aquele que tu dizia que não sabe disso. Exatamente, não esqueça de quem te ajudou, Peter Rock. Tá bom, depois dessa, mais um break, a gente já volta com o Donos da Bola. Na marca do pênalti, aqui nos Donos da Bola, hoje, Daniel Oliveira tá na marca do pênalti. A pergunta vem de Ivoti, Eduardo Majewski. Grande Eduardo. Qual é o sobrenome, Eduardo? Quem deve ser o goleiro do Grêmio? Marcelo Groi ou Paulo Victor, e por quê? Eu acho que o Marcelo Groi é um mal amado no Grêmio. Eu acho que ele tem que continuar sendo o goleiro do Grêmio.
Eu não acho que seja momento para trocar. Você acha que ele falhou ontem? Eu acho que ele falhou, mas assim, ó, quem não falharia? O cara me chuta a bola quase no meio de campo. Quando é que tu vai esperar que vai ter um... Não tem desculpa, ele falhou. Bom, a marca... E eu tô à vontade o Felipe Duarte disse o seguinte, marca do pênalti com Daniel Oliveira. Então eu gostaria de responder. Te dar a resposta identificante. Se eu puder responder, pô, fico mais feliz. Tá, Marcelo Groi, então. Marcelo Groi. Tá bom. Mais uma questão aí, João Batista Filho. Essa é em parceria dos internautas que fizeram uma pergunta parecida com o Simon Bianchini também, porque a gente descobriu, o Arthur, que tu teve lá no Dr. Cláudio Etzenberg, tá fazendo tratamento dentário, o Grêmio, o Renato disse há pouco tempo, eu até te perguntei numa saída, mas foi muito rápido numa saída de jogo, sobre essa questão do melhor condicionamento físico, de uma melhora para que tu possa manter 100% desse teu ritmo doido e frenético nas partidas. Quais tipos de atividades, não aquelas normais, tu tá fazendo para conseguir manter esse nível? Então, a respeito sobre o aparelho, sobre que eu fui no dentista, muitos colocaram que foi para ajudar meu desenvolvimento durante a partida, mas não foi. Foi para corrigir realmente a mordida, não foi nada além do que... Bruxismo, alguma coisa assim, né? Isso, não foi nada além de... Falaram muito que foi para respirar melhor no jogo, essas coisas. Mas sim, eu fiz um acompanhamento de perto com o preparador físico Rogerinho, que inclusive foi preparador da seleção física, que é um cara que me ajuda muito, seleção brasileira, que é um cara que me ajuda muito. Então, mas acho que frisaram muito essa questão, porque nos começos dos jogos eu estava 2 anos sem jogar, então só treinando. Quiseram que primeira partida minha, aguentasse os 90 minutos. A gente sabe que não é assim. Por mais que você treina, o jogo é diferente. O jogo, a questão emocional, psicológica, ela te cobra muito. Então, você se desgasta muito. E eu falei, só com o decorrer das partidas, com a sequência de jogos, que eu vou evoluir fisicamente. E foi isso que aconteceu. E dentes bonitos sempre fazem. Eu, por exemplo, né? Tá certo. Essa foi a participação do Rei Arthur. Agora vamos com a Rainha. Regina, fala, traz teus destaques do programa de hoje. Agradeço a parte que me toca, viu, Felipe? Obrigada. Oi, boa tarde pessoal de casa. Gente, hoje a gente vai falar para você que tem medo de dirigir, viu? Dirigir automóvel, sim, porque tem muita gente que tem, né? Eu, inclusive, também não dirijo. E, na verdade, a gente vai falar que tem muitas alternativas para tratar esse medo, tá bom? Também vamos falar de um outro medo que a gente tem, que é de doença, né? Mas aí do câncer. E que surgiu aí um estudo que diz que a gordura poliinsaturada pode ajudar no combate ao câncer de pulmão. E também vamos falar de Dia dos Pais, sim, né? As roupas são as preferidas como presentes, então a gente vai dar dicas aqui do que é melhor você escolher para o seu pai. Tá bom, Felipe? Tô te esperando aqui. Beleza, valeu. Tá, e o programa da Regina vem agora, o Donos da Bola vai ficando por aqui, mas quero agradecer a presença do... O que é isso, Regina? É uma conversa real. Não se mete em papo de majestades aqui, rapaz. É outro nível, cara. É outro nível. Tá bom. Ficamos por aqui. Sim, eu sei ela. Tá certo. E amanhã o Dono da Bola já no clima do Dia dos Pais, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau.